Ai, agora foi. Internet não tá das melhores hoje, não, porque tava chovendo muito. Estão me escutando? Ou tá travando? Me escutar? Então, bora lá. Então tá, agora já tá gravando. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindos. Eu acho que aqui quase todo mundo me conhece, mas eu sou a professora Karina Rodrigues. Eu tenho formação em psicologia, ciências sociais, fiz várias pós-graduações em teologia, filosofia, arte terapia, Jung, fiz mestrado em neurociências, sou doutoranda em psicologia. E o intuito desse grupo de estudo, que a gente mantém gratuito, não é vender nenhum produto depois, não é fazer nada, mas sim dar uma assistência, principalmente para quem é terapeuta, constelador, psicólogo e que está atendendo e que muitas vezes tem temas que sentem muita dificuldade. Então, a gente tem sim uma supervisão de análise de casos, mas é sempre muito importante. Eu pego alguns temas das análises de caso, ou temas que vocês propõem, e a gente vem desenvolver um pouquinho mais essa fala sobre esse tema. E foi uma sincronicidade maluca, né, meninos? Quem é da supervisão? Porque eu não é ó, elas balançando a cabeça, é muito doido. E eu só percebi isso hoje, porque o André falou: ah, a gente podia pegar coisas dos casos, e daí eu pensei, meu Deus, a gente só falou de morte, de suicídio, não foi, Amanda? A Amanda dá uma risada. Não é incrível? E eu tinha marcado essa aula antes da nossa supervisão. Isso é o cúmulo da sincronicidade. E onde tem sincronicidade, tem verdade. Maravilhoso, tô apaixonada. Né? Então, o intuito é justamente a gente desenvolver esses assuntos, e para quem participou da supervisão, então, essa aula vai ser a aula complementar daquela incrível, né? Fantástico. Bom, por que o tema conexão com a vida? Porque às vezes nós ficamos, para você que é terapeuta, às vezes você fica olhando para o paciente, fica tentando compreender e fica tentando apagar incêndios. Essa pessoa tem problema no trabalho, essa pessoa tem problema na sexualidade, essa pessoa. E daí começa aqueles não acessa o sexo, não acessa o dinheiro, não acessa nada que é da vida adulta, não acessa a própria vida. E uma dica é quando o paciente chega e você fala assim: ah, o que que você precisa? E dele fala tudo. Não é? Não acontece? Às vezes eu vou constelar e o paciente fala assim: ah, na verdade eu precisava constelar tudo, mas hoje, quando o paciente falar isso, e para você que está aqui, não como terapeuta, mas você veio assistir o nosso grupo de estudo para tentar compreender algo da sua vida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque aqui na aula de hoje você vai começar a vislumbrar algumas coisas que vão começar a fazer sentido na sua vida, certo? Muitos de nós fomos concebidos e por algum motivo, durante a gestação ou na primeira infância, nós podemos, de alguma forma, ter interpretado que a vida não é acessível para nós. E o que, que eu não posso acessar a vida? Daí a gente teria que ter 50 mil aulas aqui, né? Quem fez o Adultecer 1, aconselho que reveja o Adultecer 1, porque aquela aula onde trabalho vida intrauterina, essas coisas, vai ser muito complementar a essa aula. Mas, em geral, o que acontece? Existem várias possibilidades que podem acontecer na minha vida e que às vezes eu nem percebo, nem penso, ou não lembro, ou você sabe quantas vezes a mãe da gente fala assim: não, seu parto foi ótimo, a sua gestação. E a minha gestação, mãe? Como a minha falava: ótima, ótima, né? Como é que foi o parto? Nossa, super tranquilo. Porque muitas mães têm vergonha de trazer, vergonha, que é o que nós vamos chamar dentro da terapia, no caso da sistêmica, nós vamos chamar de segredos, né? Existem segredos. Vocês têm segredos com os filhos, né? Se vocês têm segredos com os filhos, imagina nossas mães, quantos segredos que não tem com a gente. Às vezes há pacientes ou nós mesmos que às vezes a mãe
pensou em abortar, mas para nós isso soa como algo impossível. Mas às vezes isso pode ter acontecido, às vezes nem foi uma tentativa de aborto. Às vezes sua mãe te ama enlouquecidamente, mas em algum momento da gestação ela caiu, ou tomou um remédio, ou aconteceu alguma coisa, ou por uma questão natural, e você quase foi abortado. Então, o bebê lá dentro não sabe se foi provocado essa tentativa de aborto ou se foi natural. Essa questão sempre é interpretada como um perigo de vida. Tudo bem? E na formação, né? Lembrando que eu tenho mestrado em neurociências. Na formação desse cérebro, desse nenê, o cérebro se forma ali e o coração justamente num momento muito específico e que muitas vezes é ali onde a mãe está descobrindo que está grávida e vem todos os medos, todas as situações. É um momento mais delicado, aquele primeiro trimestre, a gente pode, o corpo pode ter uma rejeição com o bebê. Onde eu quero chegar com isso? Qualquer coisa que aconteça com a gente ali dentro do útero da mamãe, um gêmeo evanescente. Se a mamãe, eu estou dando alguns exemplos, se a mamãe, antes de mim, teve uma gestação e ela abortou meu irmão, seja espontâneo, seja provocado, isso é o que nós chamamos de, principalmente se for menos de 6 meses ou menos de 6 meses entre uma gestação e outra, nós chamamos isso de útero fantasma. Já ouviram falar nisso? Meus alunos já. Mas quem útero fantasma, nós chamamos isso. O que é útero fantasma? É quando, e eu tenho gente aqui, inclusive, que já tratou disso comigo, porque o irmão, a mamãe engravidou, perdeu o irmão, a mamãe tentou engravidar rapidamente, logo em seguida engravida, e daí eu vivo naquele útero. Por quê? Porque o útero fantasma é muito. A gente pode dizer que o útero fantasma é até 2 anos, geralmente, tá? Já peguei casos de até 2 anos depois. Mas com um espaço de 6 meses, ele é muito mais forte. Por quê? Porque o útero e o corpo da mulher ainda não voltou ao normal. Vocês sabem que depois que a gente tem um nenê ou tem uma gestação, demora pelo menos 6 meses para que o corpo da mulher se readapte novamente, não é isso? Tanto que às vezes, se a gente, alguém que já perdeu o nenê, o médico falou assim: ó, agora você vai dar um intervalo de 6 meses, não é? Alguém já passou por isso? Daí o médico fala 6 meses. Por que ele fala 6 meses? Não é porque ele quer, é porque é uma questão fisiológica. Então vamos lá. E se por um acaso eu tô grávida, ou mamãe estava grávida, e o pai da mamãe morreu, a mãe da mamãe morreu. Eu já peguei links com a morte, onde uma amiga minha, ela engravidou, ela estava grávida, e a mãe, assim que ela descobre a gestação, olha esse caso, ela foi contar para a mãe que estava grávida. Foi ela com o marido, super contentes na casa da mãe para avisar a gestação do primeiro filho. E quando ela chega lá, a mãe tá toda chorosa, toda mal, e ela fala: "Mãe, o que aconteceu lá? Eu preciso contar uma coisa para você. Eu estou com câncer e é gravíssimo. Eu provavelmente vou morrer." No dia que ela anunciou uma vida, a mãe anunciou a morte. Vocês estão compreendendo o número de possibilidades que existem, não é? E às vezes, vou dar mais possibilidades, tá? Peraí que tem caso aqui, peraí que tem gente falando, vamos ver, casos. O irmão da minha mãe faleceu com câncer quando ela estava grávida de mim. E agora meu pai está com câncer em um estado muito avançado. Isso pode gerar em você gatilhos, né, Flavinha? Pode gerar gatilhos em você, de quando você estava dentro do útero da mamãe. A mamãe pode estar grávida de mim e tá tudo bem. Ela tá bem comigo. Mas só que ela tá feliz que ela tá grávida. Mas só que há uma preocupação do papai, das pessoas perto, porque são pessoas que eram muito pobres, por exemplo.
Então, a preocupação no gerenciar a vida, como vamos sobreviver. E isso impacta e é concebido na cabeça da criança como eu nem nasci e estou preocupado se eu vou conseguir manter essa vida. Se a mamãe passou mal no parto, se teve uma pré-eclâmpsia, se a mamãe nossa, meu Deus, Suzy falou algo importantíssimo e que está no adultecer. E se a mulher engravida e ela não mostra para as pessoas, ela não pode dizer para as pessoas que está grávida? Quantas vezes antigamente as mulheres usavam faixas, né, apertando barriga? Mulheres que engravidam. Se vocês forem lembrando, pode ir falando, gente. Mulheres muito mais maduras, vamos por assim, com a idade mais avançada antigamente, não sei se vocês sabem, mas elas tinham vergonha de estar grávidas. Vocês já ouviram falar nisso? Às vezes a mulher chegava aos 40 anos, ela tinha muita vergonha de estar grávida, né? Muita vergonha, porque os filhos iam pensar, ah, meu Deus, ela transou, tipo, um tabu. Então, muitas vezes essas mulheres amarraram a barriga. Isso também é entendido, prestem atenção. Eu estou explicando tudo rapidamente para a gente entrar na conexão com a vida. Mas isso é interpretado pelo bebê como eu não posso me mexer. Para quem trabalha aqui com hipnose e vai mexer às vezes com isso, com criança, o que vocês vão perceber? Que na hora que você faz a hipnose, o paciente fica paralisado. Por isso que eu estou falando às vezes para vocês irem lá no adultecer, que isso está explicado com detalhes ali. E daí a pessoa pensa, eu não posso me mexer, porque senão a minha mãe vai passar por uma situação ruim, eu posso até ser abortado, eu posso morrer se eu me mover. Gente, fica registrado na cabeça a paralisia. Tem pessoas que passam uma vida inteira na paralisia e não sabem o que está acontecendo. Elas estão num mecanismo de defesa. Tem pessoas, eu já cuidei de pacientes, eu cuidei de um caso muito interessante de um rapaz muito novo, tipo 30 anos, e ele tinha conseguido o sonho da vida dele era conseguir uma promoção dentro da faculdade que ele dava aula. Promoção, assim, de ele subir de financeiro. E, de repente, acontece lá um negócio e ele é promovido a coordenador de curso. E vocês sabem o que aconteceu com esse moço? Ele paralisou o corpo dele. Com 30 anos, ele paralisou, ele não conseguia se mover, ele teve uma paralisia muscular, ele veio me procurar porque ele não conseguia se mover direito. E ele ficou meio que bobo, segundo ele. Ele falou: oh, não consigo me mover. Quer dizer, e daí fiz uma hipnose nele, bingo, a mãe tinha escondido essa gestação, não podia falar para o pai, porque senão o pai ia mandar abortar. Olha esse caso que interessante, né? Ela escondeu do marido, né, para que o marido não ordenasse que ela abortasse, porque daí já ia ser tarde demais, quando ela avisasse com 5, 6 meses, não ia precisar abortar. Agora, você imagina, ele ficou em conluio com a mãe de eu preciso esconder a minha própria vida, né? Peraí que eu vou lá que tem um monte de coisa. Hum, Peraí, meu Deus, quanta coisa, peraí, gente. E a gravidez que é escondida, isso que eu acabei de explicar, está muito difícil me conectar com as pessoas, um medo muito grande de me envolver e sofrer a perda. É. Daí você tem que trabalhar dentro do barômetro essa perda. Nós vamos falar sobre parto daqui a pouquinho. Boa, Ana Sibeli. Importante falar sobre parto. Meu sogro tinha morrido e eu estava com vergonha de contar da gravidez. Ai, olha lá. Daí sua filha ficou linkada a essa morte. Eu escondi a gravidez da minha filha, olha só. Nossa, quem tem depressão na gravidez, como fica a criança? Quando eu tenho depressão, meu corpo altera quimicamente completamente. E a criança, tudo da criança também altera quimicamente, porque o aporte sanguíneo é o mesmo. Então, essa criança
Se a sua depressão foi, eu quero morrer, eu não quero viver, a criança fica linkado a isso. Minha filha caçula, quando minha esposa estava iniciando a gestação, a mãe dela faleceu. O que ela pode manifestar? Nós vamos falar sobre isso hoje. Um link com a morte. É esse o nosso assunto de hoje. Minha mãe teve que fazer força para sair. Outra placenta depois que eu nasci. Você é gêmea. Você, no caso, é sobrevivente, Monique. Eu vivo nas paralisias. Cíntia, olha que loucura. Muito, muito interessante isso. Boa, Fanny. Mães que tomam. Por isso que eu pedi para vocês escreverem, porque há tantas possibilidades. Mães que tomam anestesia geral no parto. Vamos falar um pouquinho de parto? O medo de se expor e se relacionar? Sim. O medo de fazer sucesso. O medo de ganhar dinheiro. O medo de crescer. O medo de transar. O medo de ter filhos. Tudo. O medo de viver, gente, pode estar relacionado a isso. Então, vamos falar um pouquinho de parto para a gente entrar na conexão da vida. Além desses 9 meses, existe um quesito parto. É a hora que eu estou vindo para o portal da vida. Eu estou atravessando o portal e vindo para a vida. Problemas de parto são muito comuns. Principalmente problemas com anestesia, com violência obstétrica. Gente, eu acho tão estranho, mas eu não escuto ninguém falar de violência obstétrica. Vocês escutam? É muito raro alguém falar de violência obstétrica. Mas, gente, a gente precisa falar de violência obstétrica. Porque existem muitas coisas que podem acontecer com o bebê e ele ficar extremamente traumatizado por aquele momento do parto, onde ele é arrancado, onde muitas vezes. Eu vou falar uma coisa para vocês importantíssima, que foi uma coisa que minha filha nasceu há 20 anos atrás, não existia nada do que existe hoje, e eu dei bafo pra caramba, ameacei de todas as maneiras que na hora que minha filha nascesse, ela viria ficar comigo, porque hoje o que acontece hoje, que a Golden Hour, que é aquela, na hora que nasce já vem pro peito, mas naquela época não existia. Por quê? Eu vou contar uma coisa para vocês que eu nem sabia que existia e eu descobri há muitos anos atrás, mais de 20, porque foi antes da minha filha, e eu descobri fazendo hipnose. O que acontece? Quando o bebezinho nasce, a mãe muitas vezes fez cesárea, tomou anestesia, tem que ficar na sala de recuperação, não é isso? Eles não dão comida para o bebê. O bebê não mama. E aí? Ele é um bebezinho que mama a cada 3 horas. E às vezes ele pode chegar a ficar 12 horas longe da mãe. Vocês sabiam, e depois que eu descobri isso através da hipnose, eu fui fazer um estudo sobre isso, e vocês sabiam que é comum o bebê ficar todo molinho e ter hipoglicemia? Né? E daí o que eles fazem? Em vez de alimentar esse bebê. Se o bebê chega a ter um desmaio, vocês sabiam que eles chegam a dar glicose para o bebê? O bebê nem nasceu. Já estão dando negócio para o bebezinho, não está sendo nutrido. Tá paliativo para salvar a vida dele. Então ele já e não sei se vocês sabem, hipoglicemia é uma das coisas que mata, né? Hipoglicemia mata. Tá, vamos voltar para a conexão com a vida. Quantas coisas podem ter acontecido naquele momento em que você veio à vida? Quanta dor sua mãe pode ter sentido ou tomado anestesia geral, como alguém escreveu? O quanto para ela foi aterrorizante, ela ficou com medo de morrer e isso passou para você. E quantas coisas aconteceram na sua primeira infância, principalmente até os seus 7 anos? Pessoas que morreram, pessoas que se mataram na família. Então tá, em 20 minutos eu fui macabra e dei uma volta com vocês, trazendo para vocês o quanto, no momento em que eu estou vindo à vida, estou me conectando com a vida, esta conexão pode ser interrompida.
Faz sentido isso para vocês? Então, nós falamos... Nossa, cortou a cabeça do seu filho assim que nasceu. É muito triste isso. Violência obstétrica, eu tenho até um vídeo que eu gravei sobre isso para televisão, uma reportagem. É muito triste. Vocês imaginem tantas coisas que seu pai pode ter sentido, sua mãe pode ter sentido, e que de alguma forma fez com que na hora que você fosse se conectar com a vida, isso de alguma forma travasse você. Eu não posso me conectar com a vida, eu não mereço. Ou, que a gente sempre trabalha isso nas minhas aulas, né? A minha vida não é um presente. Vocês podem fazer um exercício agora, vocês podem falar em voz alta. A minha vida é um presente que minha mãe me deu. A minha vida é um presente que meu pai me deu. Fala em voz alta e vê se soa verdadeiro. Fala assim: não tenho dívida nenhuma com eles por causa dessa vida. E sente. É verdade isso? Sou como verdadeiro isso? Tá, eu disse que não sou verdadeiro. Cara, e nós já fizemos a curva do Cabo da Boa Esperança. A maioria de vocês já tá que nem eu depois dos 40. Nós estamos véia e nós ainda estamos devendo a vida. Ainda tô em dívida com essa vida. Quando a gente está em dívida, quando você compra uma coisa muito cara, todo mundo já, quem não é mente de sucesso já passou por isso. Compra um negócio super caro. O que que você fica? Ai, agora vamos devagar. É uma coisa de cada vez. Quem fala essa frase, ai meu Deus, o mapa do mendigão, Deus me perdoa, falar isso em voz alta. Mas a gente não fala, ai, vamos uma coisa de cada vez, não é? Não é? Agora eu já fiz essa dívida, vamos devagar, eu vou pagar isso primeiro, para depois fazer mais dívida. E se você está devendo a vida, como é que você vai ter orgasmo? Como é que você vai ficar rico? Como é que você vai usufruir da vida? Se você está preso lá. É, para fazer assim mesmo, fazer assim, falar, meu Deus do céu, é verdade, estou preso lá, estou com as dívidas. Carla, como é que eu vou comprar curso? Exatamente. Como eu posso usufruir da vida? Quem é meu aluno sabe que eu uso muito esse termo. Posso usufruir da vida. Então, alguém perguntou aí, qual é a consequência disso para minha filha? Então, todo esse primeiro 20 minutos de aula, onde eu trouxe 1 milhão de coisas para vocês, para que vocês. Porque se tem gente que está aqui, eu vim assistir só por causa do meu paciente. Acabou de descobrir que está endividada, nhacada, presa, não é? Acabou de descobrir que a mãe fez isso, fez aquilo. E daí o que acontece? Quando eu me vinculo de alguma forma, no início da vida, à morte, eu sinto dificuldade em me conectar com a vida. Obviamente, eu não tenho como dizer para você qual é a sua realidade. A Edna, é só 101 de cada 100 pessoas, 101 tem isso. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo, não é? É bem isso, é bem isso. Porque a maioria de nós teve problema, principalmente nós que somos um pouco mais velhos, não é? A mãe lhe tomou pique, não é? A mãe muitas vezes, o pai estava não sei aonde, depois todo mundo tem uma história trágica que, ai, minha mãe, o vizinho que teve que levar, meu pai não foi no... Qual é a sua história? Tem uma história aí. Que história é a do seu parto? E não acreditem na história também do seu parto, porque segundo minha mãe, meu parto foi maravilhoso e eu fui juntando os quebra-cabeça. Porque um dia no médico eu falei assim, eu fui mostrar porque eu sou careca aqui, né? E daí eu mostrando para dermatologista, eu tinha 30 anos, né? Mostrando 20 e poucos anos. Eu mostrei 29, 28. Eu mostrando para dermatologista, ela falou: "Não, mas isso é normal, porque você nasceu de fórceps, né?" Daí eu nasci do quê? Nasceu de fórceps. Eu não.
Meu parto foi ótimo. E daí eu comecei a fechar, eu já ficava desconfiada que minha mãe, eu nasci 7 horas da manhã, minha mãe falava que meu parto foi um cuspe. E ela conta que ela estava fazendo compra no mercado. E daí eu penso, ela estava no mercado 6 horas da manhã. Daí um dia eu cheguei nela, mas você tá fazendo compra 6 horas da manhã? Não, eu fui no fim da tarde. Eu falei, então não foi um cuspe, né? Foi uma catarreira, né? Porque precisa até que sair um negócio de um dia para o outro, como é? Não foi um cuspe, né? E daí você vai indo, vai indo, vai indo, até que eu encontrei ela num curso. Vou contar isso rapidinho para vocês, porque senão eu não ia saber nunca. Eu encontrei ela num curso de renascimento, mas a gente não sabia, ela não sabia que eu ia no curso. E daí, na hora que o professor falou, quem teve problema no parto não faz, ela falou, filha, não faz não. Deu, é sério essa porra. Não faz não, assustada. Então, não acreditem nem na história que te contam, acreditem nos sintomas e nos sinais, o que você sente. Quais são os principais sintomas e sinais de uma pessoa que tem um problema de falta de conexão com a vida, tá? Não consegue usufruir das coisas. Não consegue acessar as coisas. E desenvolve coisas como paralisia e ansiedade, ok? Que é o famoso paralisia, luta, fuga. Eu não consigo me estender aqui, mas volto a dizer, porque eu sei que a maioria de vocês tem o Adultecer 1. Corre no Adultecer 1, que lá está a aula completa, vocês conseguem ver isso. Se você sente que, de alguma forma, o acessar a vida. Se você é uma pessoa que só tem que produzir, só tem que ser útil, só tem que, ou o contrário, não consigo fazer nada. Para quem é do círculo hermético, são os dois polos, né? As duas polarizações, onde ou eu preciso fazer demais. Por que, Karina? Por que enquanto a Karina trabalha 16 horas por dia, o outro está paralisado, sendo que o problema foi parecido? A forma com que eu decidi e montei a minha estratégia. Então vamos lá, gente. Quem é novo por aqui? Quem é velho de guerra da tia Karina, aguenta e escuta a explicação de novo. Nós interpretamos essa situação. Ah, minha mãe tentou o aborto. Daí, como você interpreta, não é como eu interpreto. Então você pode ter interpretado assim: preciso fazer algo para agradar ela. Agora, Ares com ascendente em Ares dizer, essa filha da puta vai tentar o aborto? Vou me vingar dela. Olha, é o mesmo fato. A interpretação é diferente. Então, enquanto a primeira pode dizer assim, eu vou me vitimizar a vida inteira, porque daí ela vai ter que olhar para mim. Daí é você que ficou de criança, você tinha um monte de problema de saúde, tudo você tinha problema. Até hoje está carregado de problema porque a mãe. Mas minha mãe, Karina, minha mãe não olha para mim. Não é esse o meu mecanismo. Gente, a gente é tão insano que ela não olha, a gente continua tentando a mesma estratégia, porque quando eu interpreto algo, eu tomo uma decisão. Qual a minha decisão? A minha decisão no meu forceps na hora do nascimento foi nunca mais eu vou depender de ninguém. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Com 14 ganhava muito mais do que todo mundo na minha casa junto. Com 14 anos eu já ganhava mais do que eles. Porque eu já pus isso na cabeça. Eu não vou depender de ninguém. Eu vou vencer na vida. Ah, Karina, a sua estratégia foi muito melhor que a minha. Por quê? Tem gente que adotou a estratégia da paralisia. Ué, não adianta lutar. Eu vou ficar aqui parado. As duas estratégias são ruins. Porque uma leva à exaustão e a outra leva à falta. Um é o excesso e a outra é a escassez. Entende? Como nós vamos fazer então para conduzir isso? Nós precisamos nos libertar da causa.
E daí nós temos dois caminhos para nos libertar. O primeiro, que é muito longo, mas necessário, que é trabalhar a infância, né, gente? Por isso que vocês estão lá toda segunda-feira no acolher, daí na terça na supervisão, na quarta na constelação, hoje está no grupo de estudo. Tem gente que está desde segunda comigo todo dia, todo dia, todo dia. Por quê? Porque não quer mais essa vida. Desculpa o palavreado, quem é novo, às vezes eu solto uns palavreados, mas é para o cérebro entender. Não quer mais essa vida de merda. Não quer mais acordar e não ter amor, não ter dinheiro, não ter possibilidades. Se você está aqui, você está tentando sair desse buraco. Você está tentando, e daí vamos falar sobre o nosso tema, você está tentando se conectar com a vida. É uma tentativa diária, onde eu preciso olhar lá para trás e dizer: putz, hoje eu arranquei mais uma camadinha da cebola, porque eu descobri que. Isso mesmo, Amanda, a gente quer luxo e ostentação, exatamente. A gente quer. O que as pessoas querem? Elas querem ser ricas. Ricas não é ter dinheiro na conta, rica e abundante e próspera. A gente quer que a vida seja generosa com a gente. O que é a vida ser generosa com a gente? É não ter um pouquinho de amor, é ter uma pessoa do seu lado, cara, que te abraça, que te beija, que te coloca no Instagram, que não fica com miséria, não. Não tem miséria de amor, não tem limites. Não te cerceia na sua liberdade afetiva. É uma pessoa que não te limita, não te cerceia na sua liberdade sexual. Não vem com miserê, não, gente. Não vem com miserê, não. Tem que ser abundante, tem que ser expressivo sexualmente, tem que ser generoso sexualmente. E dinheiro, também na minha profissão, a gente quer generosidade. Agora, como é que eu vou acessar essa generosidade? Se eu nem consigo compreender, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Há muitas pessoas que, quando eu hipnotizo, nem nasceram. Faz sentido isso para vocês? Nem nasceram. Tem gente que ainda psiquicamente e energeticamente está lá dentro do útero da mãe, vivendo, revivendo, usando um termo junguiano, recapitulando a mesma situação. Ah, Karina, o que eu tô dentro do útero? Tá, amor. Você sabe por quê? Você muitas vezes está usando os seus namorados, marido, filho, amigos, para viver novamente aquela situação. Se você parar para pensar qual foi o seu problema na gestação da mamãe, aonde você está repetindo isso? Ah, eu fui rejeitada. Quem é que foi rejeitado? Porque a maioria, nós somos a geração dos rejeitados, né? Não vou nem perguntar. É mais fácil perguntar quem não foi rejeitado. Então, quem foi rejeitado, tá. Quanta rejeição existe hoje ainda na sua vida? E o quanto dessa rejeição existe porque você, de alguma forma, entre aspas, permite que ela ainda esteja ali? Numa relação tóxica, num trabalho tóxico, mas que você não consegue se mexer daquilo. A excelente pergunta da Gisele. Será que isso tem a ver com a dor nos pés? Pés em psicossomática é separação. Se você sofreu um trauma de separação, porque alguém morreu, ou a mamãe te doou, ou a mamãe te deixava sozinha no berço, a somatização costuma acontecer nas mãos e nos pés. Tudo bem? Então, esse é um primeiro caminho. É um caminho árduo e necessário, onde a gente tem que trabalhar as mais diversas mazelas da vida. Encontro, na minha opinião, né? Na minha opinião, pelo Soma, pelo método Soma, pelo meu desenvolvimento na área, eu acredito que nós não devemos ir pelos fatos, mas pelas emoções. Porque se a gente for por fato, nós estamos perdidos. Vão 40, 50 anos de tratamento.
Não vai dar tempo. Nós vamos desencarnar antes. Não vai dar tempo. Daí vai ter que começar tudo de novo na outra encarnação, né, Edna? A Edna adora essa frase do não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, gente, porque quem é que... A gente abre a constelação, o que que é? O seu pai brigou com a sua mãe na gestação, cuida daquilo. Daí você abre de novo, dali um mês. Daí, o seu pai xingou sua mãe de não sei o quê. Daí você trata aquilo. Cara, não vai nunca, porque até tratar ele, seu avô, sua avó, é muita treta. É novela mexicana. É muito mais negócio se voltar para o eu. Por que que eu estou olhando para o meu pai e na relação dele com a minha mãe? Em que eu, a minha alma, se identifica. Por isso que se chama constelação anímica. Anímica vem de alma. Não alma no sentido espiritual, alma no sentido consciencial. Por que que a minha... Por que eu... Ó, vocês conhecem essa frase? Por que que eu, em sã consciência, fiz tal coisa? A gente não fala assim? Todo mundo já falou assim? Somente quando namorou boy feio, chato e tóxico. Daí você fala, nossa, além de tóxico, era feio, eu fiquei... É porque eu, em sã consciência, dei o dinheiro para tal pessoa. Por que que a gente fala eu em sã consciência? Porque nós estamos falando de nível consciencial. Quem é do círculo hermético? Físico, mental, espiritual, consciencial. Não adianta eu ficar falando, ai, minha mãe, meu pai bateu na minha mãe e eu fiquei traumatizado. Ou ai, na outra encarnação eu fui prostituta. Se eu ficar nisso, eu fico no nível físico, mental, espiritual e fico. Gente, vocês já pensaram? Vocês estavam já achando muita treta cuidar do pai e da mãe. Já pensou se, para quem acredita, a gente for cuidar de todas as últimas encarnações? As últimas, não estou nem falando todas, porque daí, gente, não vai dar tempo. Agora, se eu voltar para mim e para minha emoção, então tá. Então vamos fazer um exercício. Mapeie agora, nesse momento, 3 emoções que são muito fortes em você, negativas. Tipo, rejeição, humilhação, abandono, separação, traição, paralisia, controle. Vai, falei alguns aí. Se sentir sem saída, culpa, mágoa, injustiça. Porque o que acontece? Quando nós estamos inseridos nessa esfera dessas emoções, eu vou viver essas emoções de novo, de novo, de novo. Freud chamou isso de compulsão de repetição, Jung chamou isso de recapitulação, Eric Berne chamou isso de teoria do script. Quem é meu aluno de constelação vai no primeiro módulo e olha lá, vocês têm tudo isso lá, tudo, tem aulas separadas de cada um desses. Essas teorias me dizem, eu repito as emoções para quê? Porque eu sou louco, maluco? Também, mas por quê? Porque é uma tentativa do meu eu de resolver a situação. Vocês sabiam disso? Que eu não repito que sou doido. Meu Deus, de novo, peguei tal namorado, ou peguei tal amiga, ou peguei tal emprego, e eu estou vivendo a mesma. Eu estou vivendo com meu patrão exatamente o que eu vivi com meu marido, o que eu vivi com meu pai. Por que isso? É praga, é maldição? Para quem é do círculo hermético, que a gente fala, não tem um Deus sentado barbudo e falou, filha, vou te punir, vou te mandar de novo um homem controlador. Não, é do meu eu que repete a situação para que eu tenha a oportunidade. Dentro do método Soma, a gente chama isso de oportunidade. Eu ter a oportunidade de fazer diferente. Mas daí o que eu faço? A mente só reconhece aquilo que ela conhece. Muito bem, Carla, não existe o fora. A mente só reconhece aquilo que ela conhece.
E daí eu faço a mesma atitude. O processo terapêutico vai fazer com que eu conheça outras possibilidades. Poxa, se esse cara quiser mandar em mim como meu pai mandou, talvez eu não precise mais obedecer. Isso se chama consciência. Eu tenho consciência de que eu não preciso agir mais assim. Para quem é, preciso falar, porque muita gente aqui é do BMT, do barômetro. Dentro do barômetro, que nível de consciência é esse? Vou dar uma dica, é B o quê? Pode soltar o microfone e escrever aí. Que nível de consciência? Muito bem, André. André já é meu assistente já. André tá crescendo aqui, escalonando. Muito bem, André. Vou pôr você no CSAT daqui a pouco. Você vai sair do ISIS, filho. Você tá muito bom. Aluninho estrelinha. Nível de eu tenho escolha. Talvez a gente possa terminar nossa aula com isso. Quando eu vou me conectar com a vida, eu me conecto com a energia do cara, eu tenho escolha. Eu tenho escolha, eu não preciso ficar aqui. Karina, mas tá bom, eu já escolhi por ficar rico. Escolheu nada. Porque toda a sua vida você está fazendo atos falando sobre pobreza, vivendo a pobreza, sentindo a pobreza. Somente quando sua consciência virar, e consciência é um nível muito alto, hein? Não adianta ficar repetindo aí de manhã, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Porque na hora que você for comprar goiabada às 10 horas da manhã no mercado, você vai ficar olhando o preço, se a goiabada X e Y é mais barato, 10 centavos, e daí tudo que você falou de manhã, seu cérebro vai falar, rico aí, economizando, tô vendo, Deus tá vendo você economizar 10 centavos na goiabada. E daí tudo aquilo que você fez, gente, caiu por terra, não é? Baseado em fatos reais, né? Quantas pessoas ficam lá, 10, já viram? A pessoa fica lá horas por causa fazendo conta, quantas gramas, por quanto. Ah, não, mas na atual situação precisa. Mas às vezes é uma questão, gente, de um negócio que custa 1,20, outro custa 1,23. Mas só que a pessoa já está tão bitolada nisso. Então, se conectar com a vida é se conectar com escolhas. Porque vocês sabem o que, que acontece com o cérebro da gente biruta? Quando o bom acontece com a gente acha aquilo meio estranho. E a gente fica pondo defeito naquilo. Aí aquela pessoa tão estranha, talvez o amor da sua vida já passou pela sua vida. Mas você olhou e falou assim, ai, mas é esquisito. Não sei, não dá liga. Claro que não dá liga, porque no seu cérebro você reconhece só o quê? Gente, o homem ruim. Na hora que chega um bom, você fica assim, ah, esquisito, não sinto tesão. Karina, nesse nível, meu corpo é porque a mente só reconhece aquilo que ela conhece. Você precisa conhecer o amor, você precisa conhecer a generosidade, você precisa de abundância, você precisa conhecer, gente, segurança. Porque quantas vezes nós vivemos em relacionamentos, estou falando em todos os níveis, estou falando só relacionamentos afetivos, mas relacionamentos onde eu não tenho segurança. Então, se conectar com a vida é fazer uma escolha por isso, escolha pela própria vida. Então, rapidamente, é muito rápido, eu quero que vocês peguem 2 objetos. Rapidinho, rapidinho, 2 objetos quaisquer. Qualquer coisa, uma caneta, um trem, o que tiver aí. Ok?
Voltou? Estava travando. 2 objetos, ok, ok. Coloquem aí na frente de vocês e só olhem para o objeto 1 e para o objeto 2. Isso é um exercício de constelação anímica, nós vamos fazer isso em 5 minutos. É só para que você cresça em nível de consciência. Tudo bem? Respira profundo, olha para os 2 objetos, institui qual é o objeto 1, qual é o 2. Fala, você é o 1, você é o 2, e olha. E sente, porque nós estamos fazendo um exercício simbólico. O objeto número 1 tem uma simbologia, o objeto número 2 tem outra simbologia. Comecem a sentir e a perceber como você se sente diante desses objetos. Perceba qual o seu olho vai mais. O que te parece mais atraente, mais importante e principalmente mais legal. Ah, esse é muito mais legal. Respira. E vê se vem alguma emoção quando você olha para um e quando você olha para o outro. A emoção, a sensação, algum você quer mais perto de você, outro você quer mais longe. E se você tivesse que escolher agora, qual te parece muito mais legal? Faça uma escolha agora. Mesmo que os 2 te pareçam legalzinho, escolha um para se aproximar. O objeto que você aproximou é qual? Escrevam rapidinho, quem tiver acesso rápido ao chat, qual vocês escolheram. A grande maioria escolheu um, né? Prestem atenção. Às vezes, eu me sentir bem com a vida não significa que eu não estou olhando, que eu estou olhando para a vida. E me sentir muito mal, depressiva, não significa que eu estou olhando para a morte. E esse exercício é um exercício rápido, mas esclarecedor. E prestem atenção, o objeto 1 é a vida adulta. Transar, ter dinheiro, ter afeto. O objeto número 2 é o link que eu tenho de eu não querer mais estar vivo, de eu querer morrer, de eu estar morto. Diante da vida, estou passivo diante da vida. Karina, e agora? Escolhi o 2, pelo amor de Deus, eu quero morrer? Não. Significa que algo no seu inconsciente não consegue usufruir da vida. Karina, mas eu escolhi o 1 e eu tô muito mal. Mas só que a sua alma tá fazendo de tudo para olhar para a vida. Ter escolhido o objeto 1 não significa que você quer viver. Escolher o objeto 2 não significa que você quer morrer. Mas escolher o objeto que você escolheu significa que você está olhando para isso. Por exemplo, eu poderia provavelmente escolher o objeto 2 ainda hoje, com 47 anos, depois de tudo que eu passei. Porque talvez eu ainda, uma parte minha, minha alma, esteja olhando para o mundo dos mortos. Porque lá é muito mais legal. Meu irmão tá lá, meu pai tá lá, minha filha tá lá. Será que aqui é tão legal ou lá é mais legal?
para onde eu olho. Ok? Esse é o exercício. Não é se eu quero viver ou eu quero morrer. Eu quero viver, mas talvez eu esteja olhando para os mortos. Talvez eu queira morrer, mas o exercício revelou para mim que eu estou olhando para a vida. Eu quero que vocês peguem isso que vocês vivenciaram nesse exercício rápido. Quem for terapeuta pode fazer isso, obviamente, muito mais profundamente dentro do setting terapêutico. Pode, inclusive, fazer isso em papéis ou em... Quem é meu aluno, eu gosto muito de bambolê, porque ele é um círculo, né? Para quem não é meu aluno, aprenda isso, que se você é constelador, ou mesmo que você não seja, tenha bambolês dentro do seu consultório. Você pode pôr no chão e instituir coisas. Por exemplo, eu quero separar do meu marido. Põe um bambolê para separada, um bambolê para casada. Entra aqui dentro, como você se sente? Às vezes ela quer muito se separar, ou ela quer muito ficar com o marido, né? Como uma paciente minha que queria muito, de qualquer jeito, que o marido voltasse com ela e largasse da amante. Quando ela entrou no casamento, o que ela falou dentro daquele bambolê? Desgraçado, filho da puta, quero que ele morra, não quero ele nem pintado de ouro. Porque a verdade vem, às vezes, ali à tona. Então, para quem é terapeuta, tenha esse recurso ali anímico, que é um símbolo, né? O bambolê é ali um símbolo, tudo bem? Se utilizem desse exercício para que vocês trabalhem algo. Algo vai impactar, pode ser um sonho, pode ser uma intuição, pode ser um pensamento, mas só de olhar para a vida ou para a morte, isso já é importante. Agora, todo mundo olhando só para a vida, olha para a vida, olha para o objeto que você escolheu da vida, olha para o objeto que você escolheu para ser a morte e o mundo dos mortos. E diz para o objeto do mundo dos mortos, diz, eu estou viva. E isto é um fato. E se eu olhar para você, eu não vou estar nem com você e nem viva. E então, isso não faz sentido nenhum para mim. Respire profundo. Imaginem alguém que morreu, ou alguém, né? Às vezes tem muitas pessoas, que morreu e que você ama muito e que está lá do outro lado. Olha para a morte, olha para essa pessoa como se ela estivesse na morte. Diz, eu respeito o seu destino. Você na morte ou na vida. E um dia vamos nos encontrar. Mas enquanto isso não acontece, eu farei valer a pena cada minuto da minha vida. Por mim e por vocês. Ou por você. Isso, respira profundo. Olha para a vida de novo. E vê o que sente quando olha para a vida. E diz para a vida, eu estou aqui e isso é um fato. Então, darei o meu melhor. Isso, respira. Sente como foi falar isso. É bom, é ruim, falar que vai dar o seu melhor. Diz, sempre que eu estou consciente da vida, olhando para a vida, diz, sempre que eu estou consciente da vida, um mundo infinito de possibilidades se abre diante de mim. Onde morar, com quem trabalhar, quem vai estar ao meu lado. São muitas possibilidades.
E nesse momento, como um ser vivo que eu sou, eu tenho escolha. E não são poucas, não. São muitas escolhas. Respira profundo, sente no seu corpo. E deixo para vocês, agora encerrando a aula, um último exercício que vocês podem fazer com o paciente de vocês ou com vocês mesmos. Hoje à noite, institui um travesseiro, esse travesseiro faz uma constelação anímica aí com você. Você vai instituir, na anímica a gente institui um símbolo. O travesseiro vai ser a vida. Você vai dormir com a vida, você vai assistir TV, leva o travesseiro. Por alguns dias se conecta com a vida através de um travesseiro. Tudo bem? E sente como você vai ficar. Vai ser revelador esse exercício para muitos de vocês. Porque daí você vai jogar para fora da cama, você vai esquecer do travesseiro, daí você vai. Isso são criações de a gente chama isso de neuroplasticidade. Peraí, eu estou esquecendo da vida, deixa eu lá buscar. Olha que simbólico, né? Tudo que acontecer com o travesseiro. Ah, eu esqueci do travesseiro, esqueci da vida. Não, deixa eu lá buscar a vida, não é? Eu sei que isso é às vezes vergonhoso para alguns de vocês, mas está tudo bem. Talvez se masturbe com esse travesseiro. Karina, eu vou me a vida pode me dar prazer. Olha que coisa linda, não é? Olha que coisa linda. Eu ter um orgasmo com a vida não é sexual, gente. É consciencial. Um beijo, eu amo muito vocês. Nos vemos daqui a pouco, sei lá. Sábado tem arquétipo, segunda tem Acolher Plutão. Até mais. Talvez role uma livezinha no Carina Flix amanhã, hein? Vou falar com vocês lá no grupo. Beijo e logo que tiver grupo de estudo eu anuncio lá de novo. Gratidão a todos. Beijos. E quem for do Círculo Hermético, corre lá agora que vai começar o Vitor. Beijos, beijos, beijos.